Olá, galera! Você quer mandar bem no Enem 2019? Então vamos à aula de hoje. Trataremos nesta aula sobre as estratégias de argumentação na redação do Enem. Lembrando que temos as competências 3 e 4 da matriz de referência do Enem para correção da redação, que avaliam, então, essas estratégias. Antes, vamos dizer que argumentos são ideias lógicas relacionadas entre si com o objetivo de esclarecer determinada situação ou dúvida. Já as estratégias argumentativas são maneiras como você organiza e apresenta os seus argumentos para chegar a uma conclusão e convencer o leitor do seu ponto de vista. Então, quais são as estratégias argumentativas? Vamos começar com a comprovação. Essa estratégia argumentativa se dá pela apresentação de dados estatísticos, pesquisas e estudos que servem como provas concretas, ou seja, esses recursos são apresentados para comprovar aquilo que está sendo discutido e defendido por você. Então vamos ao exemplo. O ministro da Educação, Cristóvão Buarque, lança hoje o mapa da exclusão educacional. O estudo do INEP, feito a partir de dados do IDEB e do Censo Educacional do Ministério da Educação, mostra o número de crianças de 7 a 14 anos que estão fora das escolas em cada estado. Olha aí a comprovação. Isso é comprovação por meio de dados. A referência IBGE, Ministério, a estratégia da comprovação, ela é muito importante, pois sempre aparece lá nos textos motivadores da prova de redação do Enem, gráficos, tabelas, mapas, infográficos que podem ser usados para construir essa argumentação e usar como estratégia argumentativa a comprovação. Agora, em seguida, eu vou apresentar a próxima estratégia argumentativa, a exemplificação. Quando falamos em usar a exemplificação como uma estratégia argumentativa, não estamos nos referindo ao caso que aconteceu com alguém conhecido, mas é possível usar exemplos noticiados, muito conhecidos, para comprovar o seu argumento e mostrar para o leitor, na prática, que você está dizendo algo válido. Veja o exemplo. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. O que nós fizemos? Apropriamos-nos de uma notícia. Isso é uma exemplificação. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. Outro exemplo é dizer que a Revolução Francesa, por exemplo, é considerada o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas de crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que as políticas externas e internas influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Continuando, nossa próxima estratégia argumentativa é a citação. É uma estratégia muito importante. É o momento de citar pessoas, estudiosos, filósofos, pessoas consagradas ou especialistas que pensam de forma parecida ao que você afirmou na tese.
e tem autoridade para falar sobre o assunto. Dessa forma, você pode utilizar exatamente o que ela disse, usando aspas ou, se você preferir, vamos supor que você não lembre literalmente do que foi citado, você pode parafrasear, relacionando a ideia defendida. Claro, sempre a citação tem que estar relacionada à ideia defendida. Agora, nós vamos falar da causa e consequência. Alguns autores utilizam causa e efeito. Essa é uma estratégia argumentativa muito utilizada e consiste na apresentação de fatos que são causa, ou seja, aquilo que motiva, e de fatos que são consequência, aquilo que é ocasionado. As consequências podem ser tanto positivas quanto negativas. Tudo vai depender do seu projeto de texto e também qual a tese você está defendendo. Vamos a um exemplo? É importante pontuar de início a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. À guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruir sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Esse exemplo eu mostrei não somente a estratégia argumentativa por causa e consequência, como vocês puderam perceber aí, mas também eu demonstrei a citação, por citação que citou Kant, também por dados, olha só, por comprovação que nós fizemos a citação aí do percentual. Então, o que eu quero dizer com essa exemplificação para você? É que embora eu tenha trazido uma estratégia de causa e consequência, mas eu também posso agregar no mesmo parágrafo, eu posso agregar outras estratégias de argumentação. Agora, vamos falar da contraposição. Alguns autores preferem chamar de oposição, de contrariedade, enfim. Resume-se na mesma ideia, é a ideia da contraposição. Aqui você pode contestar uma ideia, por exemplo, afirmando como algo acontece e em seguida dizendo o porquê de não funcionar. Podem ser mostradas duas perspectivas diferentes sobre o mesmo argumento, favorável ou desfavorável, denotando um contraste de opiniões. E aí nós vamos observar que esse contraste de opiniões, essa estratégia argumentativa, ela pode ser construída a partir então da oposição entre dois lados de um mesmo fato. É importante essa contraposição porque ela demonstra que o candidato tem verdadeiro domínio, conhecimento do assunto. E agora, por último, nós vamos apresentar a estratégia argumentativa por alusão histórica. Ela aborda fatos históricos muito conhecidos e pode também mostrar a consequência desses acontecimentos para o assunto abordado. Vamos a um exemplo? Em primeira instância, cabe destacar o panorama histórico-político da segurança pública que influi em seu perfil odiernamente. Na época do período militar, acentuou-se
o esfacelamento de uma sociedade democrática em virtude da doutrina de segurança nacional, uma lógica puramente autoritária de conduta. Os modelos e as ações de segurança pública limitavam-se à contenção social, com o uso da força e de armas para a repressão. Contudo, essa ótica é perceptível no comportamento das ações policiais que são enfatizadas pelo terror e violência. Um exemplo que permite ilustrar isso foi a ocupação militar da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, marcada pelas guerras entre traficantes e os próprios policiais, ceifando centenas de vidas inocentes no meio do conflito. As estratégias argumentativas são recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor, como exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Obrigada pela atenção, espero o seu 1000 na prova de redação. Obrigada. Bom, com essas dicas da professora Joanede, que tal praticar, hein? Eu sei que faltam poucos dias, mas tudo depende da sua dedicação e esforço. Goiás Bem no Enem fica por aqui. Segue a gente nas redes sociais e também usa a hashtag Goiás Bem no Enem nas suas publicações, combinado? Obrigado pela companhia, grande abraço, bons estudos e tchau, tchau.